Seja muito bem-vindo à nossa jornada devocional. Estamos no dia 3 de janeiro no tema sobre a prioridade da oração, baseado no texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que diz: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Se você vem acompanhando os conteúdos desde o princípio, você percebeu que estamos construindo gradativamente um entendimento mais profundo sobre as disciplinas espirituais. Passamos algumas instruções práticas, bíblicas, sobre meditação, sobre como desenvolver essa vida devocional. E não tem como nós falarmos sobre espiritualidade sem a importância da oração. Então, nosso texto de hoje vai falar sobre a prioridade da oração. O texto diz: no cerne da nossa jornada espiritual, antes de qualquer pensamento, qualquer palavra ou ação, devemos priorizar a prática da oração em suas diversas formas, como súplicas, intercessões e ações de graça. Essa prática nos mantém ancorados em Deus, evitando que ansiedades dividam a nossa mente e desestabilizem nossos passos, como ensina Mateus capítulo 6, versículo 25 e 28. Eu vou ler aqui com vocês esse texto, para que você adquira esse hábito de acompanhar as referências que são citadas dentro dos textos que nós lemos. Portanto, eu digo: não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porquanto, não se preocupem dizendo o que havemos de comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha que lindo! Portanto, Paulo, ao dar essa instrução sobre a vida de oração ao seu discípulo Timóteo, ele vai usar uma primeira expressão dizendo antes de tudo, antes de qualquer coisa. É importante que você tenha esse tempo com Deus, não só na meditação da palavra, mas também no exercício prático da vida de oração. E qual é a instrução que Paulo vai nos dar para esse exercício prático da vida de oração? Ele vai nos recomendar a começar orando com súplicas. Olha que interessante, porque o texto diz: Paulo nos exorta a iniciar nossa jornada de oração com súplicas, pois isso nos posiciona diante de Deus, permitindo-nos encontrar paz e estabilidade espiritual. O que são as súplicas? As súplicas são os nossos pedidos. Uma das maiores dificuldades para desenvolver a prática de oração é justamente a falta de concentração. Nós temos muita dificuldade de nos concentrar em Deus por causa das preocupações, da agitação dos nossos pensamentos. Ao invés de você tentar forçar um silêncio e se frustrar por não conseguir lidar com a sua agitação interior, Paulo nos dá uma instrução extremamente importante. Paulo fala: o ponto de partida para o exercício da oração é suplicar, é pegar toda essa agitação, todas essas preocupações, todos esses pensamentos que nos deixam ansiosos e colocar diante dele. Falar sobre tudo que te preocupa, sobre tudo que te pesa, sobre tudo que desestabiliza, sobre tudo que te cansa, que te sobrecarrega. A palavra suplicar tem a ver com pedir com fervor, pedir por socorro diante de uma necessidade. Ao suplicarmos, nós estamos colocando para fora
toda a nossa agitação e falamos a verdade, mesmo que essa verdade nos assuste. Porque suplicar é um autoenfrentamento, não tem nada a ver com a tentativa frustrante de tentar silenciar momentaneamente vozes e sentimentos perturbadores, mas sim identificá-los, dar nome a esses sentimentos, dar nome à ansiedade, dar nome ao medo, dar nome à preocupação, dar nome à angústia, dar nome à aflição, dar nome à ira, dar nome à rejeição, ao desânimo, não importa qual seja o sentimento, e por pior que ele pareça, não é hora de você julgar a você mesmo, é a hora de você colocar para fora aquilo que te pesa, aquilo que te perturba, aquilo que faz com que você não consiga se concentrar, todo e qualquer tipo de interferência. Suplicar é falar a verdade sobre você mesmo, sobre os seus sentimentos para Deus. Não importa o quão estranho, desconectado, confuso isso pareça ser no momento. Suplicar é um pedido de ajuda. Suplicar é tornar-se vulnerável a Deus. Suplicar é dividir com Deus. Suplicar é aliviar o peso. É não mais se sentir sozinho. É manter nossas necessidades diante dele, tornando-se assim inteiro em Deus e para Deus. Por isso que Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, porém em tudo, ou seja, sobretudo, em tudo, faça conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica em ações de graças. E a paz de Deus, que excede a razão e o entendimento natural, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então comece as suas orações suplicando, falando o que realmente ocupa os seus pensamentos. Não adianta você tentar forçar uma concentração se você vai perder para os seus pensamentos o tempo todo, se você vai perder para as suas preocupações. Então divide essas preocupações com Deus. Fale a verdade com Deus sobre o que realmente você está sentindo, sobre o que realmente você está desejando. Divida isso com ele. Salmo 73 vai dizer que Davi suplica e ele começa a falar coisas terríveis, confusas, perturbadoras, e ele diz: falei até que entrei no seu santuário, até que entrei na sua presença e me dei conta do quão sem sentido era tudo aquilo que eu estava falando. Por quê? Porque ele transicionou da súplica para a oração. Então, para que possamos ter uma verdadeira experiência de oração, é necessário que tenhamos uma experiência de súplica. Porque na súplica você fala sobre tudo aquilo que te incomoda, que te deixa ansioso, coloca tudo isso diante dele, até que você não tenha mais o que dizer, até que você se sinta leve. Qual que é o problema? É que para muitas pessoas a oração acaba aí. Mas na verdade a oração começa aqui. A oração não acaba quando você termina de falar. A oração começa quando você tem que começar a aprender a ouvir. É por isso que Jesus, quando vai ensinar sobre oração, ele fala que ao invés de você orar publicamente como os fariseus, ou você tentar usar de vários subterfúgios de falar, para que Deus ouça, entra no teu quarto, fecha a porta. Por quê? Porque a oração é o ambiente do encontro. À medida que suplicamos, nós colocamos diante de Deus tudo aquilo que nos desconcentra, que nos impede de ser inteiro na sua presença. Então, quando você termina de suplicar, você vai começar a orar. Por quê? Porque quando você fala tudo o que te incomoda, você está muito próximo de começar a ouvir o que Deus tem a dizer para você. E talvez o que Deus vai falar com você seja uma resposta a tudo o que você disse. Ou talvez o que Deus vai falar com você seja uma perspectiva totalmente diferente sobre tudo aquilo que você disse. Mas é importante que você fique para ouvir. Oração não é apenas quando você fala. A oração começa quando você está pronto para ouvir. Por isso que para ouvir o outro, você precisa estar presente.
Então pare de pedir pela presença de Deus sem que você esteja presente. Para que Deus possa falar com você, você precisa estar presente, porque Deus está, mas muitas vezes nós não ouvimos Deus porque nós não estamos presentes. E o que é necessário acontecer para que nós estejamos presentes? Precisamos estar concentrados, inteiros, sem mente dividida. E por isso que a petição é tão importante. Por isso é muito possível que muitas e muitas pessoas tenham anos de vida cristã e talvez tenham tido muito pouco tempo ou muita pouca experiência de oração, de ouvir de fato a palavra de Deus, por acreditar que orar é falar. Mas a petição tem a ver com o falar até que você esteja pronto para começar a ouvir. A oração é o encontro, a oração é o ambiente que nós começamos a ouvir a perspectiva de Deus e que nós começamos a ter uma experiência com a sua voz dentro de nós. De repente, nos vemos entre pensamentos que falam dentro de nós sobre quem é Deus, como ele se move e o que ele está fazendo e qual a sua vontade e o que está por trás de tudo o que está acontecendo. De repente, estamos diante de uma nova fonte de informações, diante de uma nova perspectiva, algo que nós não teríamos condições de alcançar sozinhos. Tudo isso acontece no ambiente da oração. É o ambiente que nós aprendermos a ouvir. Por isso que Jesus, antes de tomar as decisões, ele orava. Por isso que Jesus fazia muito menos do que fazemos hoje e tinha muito mais impacto do que impactamos hoje, porque ele só falava o que ele ouvia Deus falar com ele. Ele só fazia o que percebia Deus fazendo e se movendo. E onde que ele fazia isso? No seu momento de oração. Tem um livreto que eu quero recomendar para você, para te ajudar a crescer nessa área, chamado Espaço para Deus, de Henry Nouwen. E é um livro muito interessante, porque ele vai nos encorajar ao invés de nos condenar. E vai nos mostrar que Jesus também tinha uma vida muito atarefada e muito agitada como a nossa, mas ele priorizava o seu tempo com Deus. Então, aprender com Jesus a prática da oração é um lindo exercício. E é lindo ver como Jesus ensinava os seus discípulos sobre oração por meio do seu exemplo. O que vai acontecer nesse ambiente da oração? Nesse ambiente da oração, nós ouvimos Deus. E à medida que ouvimos Deus, nós vamos começar a nos envolver com as demandas de Deus. Olha que interessante. A petição coloca minhas demandas diante de Deus. A oração me conecta ao encontro em que eu ouço Deus, a perspectiva de Deus sobre todas as coisas. E quando eu começo a me envolver com as demandas dele, a partir da confiança de que ele está cuidando das minhas demandas, acontece um milagre da intercessão. Por que um milagre? Porque eu começo a orar por alguém além de mim mesmo. Hoje as pessoas apenas oram por si mesmas, apenas oram baseados em listas de oração. Mas a intercessão não é apenas orar por um pedido de oração. A intercessão acontece a partir do ouvir as demandas de Deus por meio do Espírito Santo nesse ambiente em que somos presentes, em que somos inteiros. No momento da oração, você pode estar tão presente em Deus que Deus vai compartilhar com você demandas, vai começar a compartilhar com você a necessidade de outras pessoas. Deus vai começar a tocar o mundo, tocar famílias, tocar irmãos, cidades, missionários, por meio daqueles que estão inteiros na sua presença no ambiente da oração. É isso que é intercessão. É quando eu começo a me envolver com a demanda de Deus. Isso que aconteceu com Abraão, Isaac, Jacó, com Moisés, com Josué, com os profetas, homens que intercederam pelo povo, homens que entraram na demanda de Deus, porque Deus tinha uma promessa para com o seu povo, e eles se colocam diante de Deus para interceder, para que essa demanda, esse propósito de Deus viesse a ser cumprido. Olha que lindo! E por fim, nós vemos aqui a importância de uma atitude de louvor e de
gratidão a Deus. Entenda um princípio importante. A partir do momento que você está no ambiente da oração e você começa a ouvir Deus dentro de você, falando como se fosse um pensamento que não tinha como você ter pensado sozinho, e você começa a entender que essas palavras estão te enchendo de vida, e de repente você se pega envolvido com uma demanda, orando por alguém que o Senhor te fez lembrar, orando por alguém que o Senhor te fez ver, orando por uma causa que o Senhor te fez sentir. E conforme você vai se envolvendo com essa demanda de Deus, você já vai se enchendo de ações e graças. Por quê? Porque existe um princípio maravilhoso nas Escrituras. Para Deus não há diferença entre falar e fazer. Falar e fazer para Deus representa a mesma ação. Por isso que quando ele diz haja, ouve. Por isso que quando Pedro estava orando em Jope, o Senhor estava movendo a partir da casa de Cornélio em direção a ele. Conforme você vai orando, as curas vão se movendo em torno de você. E conforme Deus vai falando com você, as curas já estão acontecendo em torno de você. Então, se Deus te levou a orar por alguém no ambiente da oração, envolvido na demanda de intercessão, você já pode se encher de ações de graças. Por quê? Porque se Deus falou com você sobre algo, é porque Deus já está compartilhando com você que por meio dessa intercessão Ele já está fazendo algo. Quando Deus nos fala sobre uma situação, é porque Ele já está se movendo nessa situação. E isso nos enche de ações de graça, isso nos enche de louvor, um louvor que nos possibilita, um louvor que nos dá condições. Um louvor que vai acontecer antes, não depois. Por que nós já temos condições de louvar antes do milagre acontecer? Porque Deus, no ambiente da oração, nos levou a interceder por esse milagre. Se no ambiente da oração ouvimos Deus e intercedemos por esse milagre, nós já podemos encher os nossos lábios de louvor e ações de graças, porque o mesmo Deus que falou é o Deus que já está fazendo. Então é maravilhoso poder fazer parte daquilo que Deus está movendo no mundo, nos céus e na terra, através do ministério da oração. Que esse devocional inspire você a dedicar tempo em oração, que você não desanime por falta de concentração, mas que a súplica ajude você a ser inteiro na presença de Deus, que você não pare depois que terminou de falar, mas entenda que agora é o momento de começar a ouvir. E quando você começar a ouvir a respeito das demandas de Deus, não guarde essa informação com você, interceda, engaje com ações de graça no coração, confiando de que o mesmo Deus que falou com você é o Deus que já está fazendo algo por meio de você. À medida que avançamos na oração, adotamos uma perspectiva mais ampla, quase como se pudéssemos ver uma fração do que Deus vê. Neste ponto, entramos em intercessão, deixando de lado nossos desejos pessoais para abraçar os desejos do Pai, ansiando que todos encontrem salvação através do conhecimento pleno da verdade. Esta é uma manifestação do nosso compromisso com a vontade de Deus, revelada durante a oração e nos une a Ele em sua missão. A intercessão é o ato de se unir ao Espírito de Deus em favor da humanidade. E poder participar disso já é, por si, um motivo de gratidão. Imagine o que vai acontecer quando todos os irmãos entrarem nesse ambiente de oração e engajarem nas demandas de Deus de intercessão. Quantas famílias vão ser tocadas? Quantas pessoas vão ser salvas? Quantos milagres vão acontecer? É sobre essa realidade que nós queremos nos mover nesse ano. As ações de graça, por sua vez, reforçam nossa sobriedade espiritual, sendo uma expressão de gratidão pelo que Deus já realizou, está realizando e ainda realizará. Ela é uma celebração do reino presente, que anuncia o reino vindouro como uma manifestação do reino eterno. Aqui está falando sobre as 3 expressões do reino de Deus. Antes de nos envolvermos em compromissos, preocupações ou planejamentos diários, devemos dedicar um tempo à prática dessas formas
de oração, apresentando a Deus nossas ansiedades e sempre desejando a salvação de todos através do conhecimento da verdade de Cristo Jesus. Olha como nós construímos aqui um fluxo, um processo para o exercício prático da oração. Uma instrução poderosa para o dia de hoje. Algumas questões para você meditar. Como posso fazer da oração uma prioridade diária em minha vida? Qual é o lugar que a oração tem ocupado na sua vida diária? De que maneira as diferentes formas de oração impactam minha relação com Deus? Então pense sobre isso. Em que momento você está? Até onde você já conseguiu avançar? Como a prática da oração pode transformar minha percepção das circunstâncias? É quando eu suplico ou é quando eu ouço a perspectiva de Deus sobre aquilo que eu supliquei? Então pense sobre isso, que essa palavra possa te encorajar a investir tempo na vida de oração como uma prioridade. Que Deus te abençoe. Espero vocês amanhã para o nosso novo devocional.